Olá, bem-vindo ao programa Saúde. Você mais um domingo na sua casa para falar de temas importantes de saúde. Hoje vamos trazer temas variados. Cialoendoscopia, vamos falar sobre tabagismo e dor nas pernas. Então, olha só, quer saber tudo sobre prevenção? Fica de olho no programa de hoje, confira. Eu recebo 3 convidados muito especiais, doutora Débora Viana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, muito bom estar aqui de novo. Doutor Rodrigo Santiago, meu querido médico, gente, eu posso falar. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. E doutora Juliana Sander, que agora já é veterana também aqui do Saúde Você. Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar de novo aqui com você, Duda. Bom, nós vamos falar novamente de 3 temas variados. Hoje eu quero falar um pouco sobre a cialoendoscopia, que foi um tema perguntado na nossa rede social. Então, antes da gente explicar o que faz, né, como que trata, o que é a cialoendoscopia, doutora? Bom, a cialoendoscopia é uma endoscopia realizada nas glândulas salivares, né? Então, ela é um endoscópio de calibre bem fininho, do diâmetro de um cabelo, quase, que entra por dentro da boca e vai dentro da glândula salivar, da glândula que produz saliva, dilatar esses dutos onde levam a saliva e retirar cálculos, que são pedrinhas que podem ficar dentro das glândulas da produção de saliva. Ou seja, tem cálculos dentro dessas glândulas? Tem cálculos dentro dessas glândulas. Mas o objetivo dessa é uma cânula fininha? Como que é o nome? É um endoscópio. Endoscópio mesmo. O nome é cialoendoscopia, cialoendoscópio, né? Então, ele vai entrar dentro do canalzinho e vai dilatar esse canalzinho para poder passar a saliva mais facilmente e retirar as possíveis pedrinhas que tenham dentro dessa glândula. Agora, como que é possível perceber um sinal de pedra na glândula salivar? Olha, para vocês verem como é curioso. Como que é possível perceber um sinal para poder ter a indicação? O inchaço. Então, vai ter um edema, que é um inchaço, na área daquela glândula. Então, um edema nas glândulas submandibulares, aqui nas glândulas parótidas, então as parotidites de repetição, né? Então, são relativamente comuns esses casos, né, de parotidite de repetição por conta de cálculo ou de fibrose na glândula. E aí um procedimento que se faz com o paciente sedado, né, e você coloca o endoscópio por dentro da boca, entra lá e tira a pedrinha e dilata. Que são essas pedrinhas na imagem que a gente está vendo? Exatamente, são essas pedrinhas da imagem. Aqui a imagem está mostrando uma cialoendoscopia de uma glândula submandibular. Então, está entrando no dutozinho que vai desembocar a saliva da glândula submandibular que está aqui. Então, ele entra nesse canal, vai dilatando e retirando as pedrinhas de lá. Antigamente, quando não existia uma cialoendoscopia, nós éramos obrigados a retirar todas as glândulas que tinham cálculos ou fibrose ou inflamações de repetição, infecções de repetição. Hoje, a gente pode... Não são todos os pacientes que podem fazer uma cialoendoscopia, porque nós temos o limite do tamanho da pedra. Se for um cálculo... quando não pode? Quando não pode, nós temos que retirar a glândula. Aí tem que retirar a glândula? Aí a gente tem que retirar a glândula. Se for um cálculo de um tamanho específico, a gente considera de meio a 0,8 centímetros passível de ser retirado, tranquilamente. Então, a gente vai e consegue com o cialoscópio tirar. Agora, se for maior, a gente tem que tirar a glândula. Bom, aí começa a falar em glândula, a gente começa a falar em boca, e aí a gente começa a pensar de quem fuma, e aí o doutor Rodrigo já começa a ficar arrepiado. Vamos falar sobre o tabagismo, doutor, que a gente continua trazendo esse tema, como eu falei, em tempos onde se falou muito sobre vírus, sobre grupos de risco. Agora, também tem uma questão que eu fiquei muito assustada, e uma pessoa escreveu aqui para mim, e eu anotei na ficha. Cigarro da avó materna causa asma no neto. É isso mesmo? Me explica melhor. Ou seja, Verdade. se a avó fuma,
Se a avó, durante a gestação, fuma, o neto pode ter. Vou explicar melhor. Nossa, então explica melhor que agora a gente ficou confuso aqui, doutor. O cigarro é um problema de saúde pública mundial, né? Como você bem falou, causa câncer, infarto, derrame, enfisema pulmonar e asma em quem nem nasceu ainda. Olha só que ponto chegamos. Um estudo australiano, lançado em 2019, foi apresentado no Congresso Europeu e já também foi apresentado esse tema no Congresso Brasileiro de Pneumologia também. O que acontece? Você que nunca fumou, sua mãe nunca fumou, se a sua avó materna, durante a gestação da sua mãe, fumava, você tem de 10 a 20% de chance de ter asma. Nossa! É muita coisa. Então, você já imagina quando esse tabagismo já é na gestação da sua mãe. A gente já sabe que pode ter aborto, pode ter parto prematuro, trombose, né? Mas assim, na gestação mesmo, né? A gestante tem mais chance também de ter embolia também. A gente tem chance da própria criança nascer com peso menor que o normal e essa própria criança evoluir com asma. A gente não tem os números exatos, mas você pensar que a avó materna, durante a gestação da mãe dessa criança, ela fumando, podendo levar até 20% de chance dessa criança depois evoluir com asma não alérgica, que a gente fala, é muita coisa. Então a gente tem que pensar no quão mal o tabagismo faz, não só para você. Sim. Para todo mundo, até para quem não nasceu, e também tem o tabagismo passivo, né? A gente tem que pensar, hoje eu vejo muito... Quem convive com fumante, Pois é, né? o tabagista passivo é, por exemplo, aquela senhora que foi casada a vida inteira com o marido que fumava. Exatamente. Ou o marido que foi casado a vida inteira com a esposa que fumava, né? Hoje em dia, infelizmente, a mulher tem fumado muito também. Isso aumenta também a chance de câncer. A gente sabe disso. Então, o tabagismo passivo faz mal para quem está convivendo com quem fuma. Doutor, o senhor citou uma frase que eu achei muito importante, que a gente estava falando da gestante, que pode, no caso, por causa da avó materna, levar ao neto ter asma. Agora, aquelas meninas que são jovens, aí o senhor falou também da embolia pulmonar. Aquelas meninas que são jovens, que não estão grávidas, mas que fazem uso do anticoncepcional, tem que tomar cuidado por causa de uma embolia pulmonar? Principalmente as que fumam, né? Como a gente até falou, hoje em dia as mulheres, parabéns para vocês que conseguiram muito, eu estou aqui ao lado de duas médicas, uma ótima apresentadora, Obrigada. Tiveram sua independência. Só que, infelizmente, puxaram algumas coisas que eram mais os homens que faziam, que é péssimo. É um péssimo hábito do tabagismo. Tanto é que você for ver, estou aqui com a vascular para não me deixar mentir, é mais comum em pacientes jovens ter embolia pulmonar na mulher do que no homem. A profissão de vocês tem uma ligação muito forte. O cigarro tem a ver com tudo, na verdade, exatamente, né? O cigarro a gente consegue linkar tudo, né? Exatamente. E a associação do anticoncepcional com o tabagismo é um risco altíssimo para a paciente ter uma trombose, uma paciente jovem, que talvez nem tivesse um fator de risco maior, assim, né? E levar a uma embolia pulmonar, né? Porque você liga os problemas. Vamos pensar, uma moça jovem está usando anticoncepcional, pelo amor de Deus, passado pelo seu ginecologista. Sim, lógico. A gente, aliás, faz programa aqui para falar com ginecologistas, que é muito importante, Exato. Muitas né? vezes o anticoncepcional é passado até por outros problemas também, né? Não só para evitar de engravidar. Mas, enfim, ela está usando anticoncepcional. Isso é uma medicação muito bem prescrita pelo ginecologista, pelo obstetra, que tem essa preocupação, porém, uma medicação, como todas as outras, pode ter algum efeito colateral. Sim. Ela é à base de hormônio e o próprio hormônio já dá uma chance maior de ter algum distúrbio da coagulação. Se você associa isso ao cigarro, que por si só já aumenta em 5 vezes a chance de uma pessoa ter algum fator um fator protrombótico, que a gente fala, que é a trombose. O que é embolia pulmonar? A embolia pulmonar, você tem o sangue coagula, você tem um distúrbio da coagulação, esse sangue coagulado acaba indo para algum vaso do pulmão, e esse vaso trava de tal maneira que você tem muita falta de ar, dor no peito e pode levar à morte. É a terceira maior causa de morte cardiovascular do mundo, perde só para infarto e para derrame. Então vamos tentar ser um pouco mais leve, hein, doutor? Porque É simples, parar de fumar. parar de fumar. Então a mulher que usa anticoncepcional, que isso é muito comum, Sim. e fuma, que infelizmente tem sido muito comum, Tem que tomar cuidado, tem que parar aumenta de fumar. demais a chance de ter embolia pulmonar. Tá certo. Bom, vocês falaram da relação do trabalho de vocês, mas vamos falar um pouquinho das dores nas pernas,
porque é muito comum, né? Quem trabalha muito em pé, quem fica muito sentado. Às vezes eu acho que até quem fica muito tempo deitado sente dor nas pernas, né, doutora? O que são as causas das dores nas pernas? As causas, né? Essa é uma queixa muito comum no consultório, principalmente no consultório vascular, no consultório do ortopedista, né? Porque tem diversas causas. As pernas, a gente tem diversos sistemas ali. Tem o sistema circulatório, né? As veias, as artérias, tem nervos, músculos, articulações, né? Então, a gente tem que determinar com o paciente como que são as características das dores para daí pensar numa causa, né? A gente tem causa ortopédica, por exemplo. Sim, tem causa ortopédica. Por exemplo, um paciente que tem um pé com alguma deformidade, ou pisa torto, ou usa um calçado errado. Então, esse paciente ele já tem uma sobrecarga em joelho, quadril, coluna, que vai acabar tendo dores nas pernas. Artroses também, desgastes, né, de articulações, problemas de tendões, tudo também causam dores, né? E quando é vascular? Aí, assim, a gente pensa, o mais comum de um problema vascular seriam as varizes, né? Que o paciente pode sentir uma perna pesada, cansada, pode ter um inchaço no final do dia, a perna pode ficar vermelha, aquelas varizes mais inflamadas, pode levar uma flebite, trombose. Então, essa é uma causa muito comum. Às vezes, também, só uma retenção de líquido, por exemplo, o paciente que fica muito tempo em pé, ele não tem um retorno tanto venoso e linfático também, pode sentir a perna cansada, pesada. Então, essa é uma causa muito comum. E uma outra causa muito importante, que tem muito a ver com o tema do cigarro, né? É um paciente que tem uma oclusão das artérias, né? O sangue, ele é impedido de chegar nas extremidades porque tem um entupimento das artérias. E uma das causas principais desse entupimento é o cigarro, é o fumo, né? Bom, a gente sabe que tem outras causas que levam a dores nas pernas, a gente ficaria aqui falando horas, se deixasse. Mas, doutora Débora, eu quero tirar uma dúvida, que eu tô aqui ainda com a cialoendoscopia na cabeça. Você disse que quem não pode fazer a cialoendoscopia remove A glândula. E tem a pessoa que pode fazer a cialoendoscopia. Que aí não precisa remover a E glândula. quem, por exemplo, não trata? Qual é o problema que pode ocorrer com uma pessoa que não faz esse tipo de tratamento nenhum? Aí nós vamos ter as inflamações das glândulas salivares de repetição e também as infecções das glândulas de repetição. E qual é o problema, além de estético, que fica grande? Então vai acontecer algo que vai diagnosticar. Isso. Aí, além disso, dói, né? E a infecção da glândula salivar, ela pode levar a uma coisa muito séria, que é o abscesso cervical. Que é o quê? É uma infecção gravíssima nessa região, no pescoço, tá? Que pode causar fechamento da parte respiratória, então uma insuficiência respiratória. Então a pessoa vai tratar. E também uma coisa chamada mediastinite, tá? Que é o pus que está aqui no pescoço vai descer para essa região no coração. E isso leva a óbito, à morte. Doutor, uma palavra só. Vamos te fazer uma pergunta. Cigarro, narguilha ou cigarro eletrônico? Ai, meu Deus. Nenhum. Eu sabia que a resposta dele seria nenhum. Doutora, só uma última pergunta com relação à dor nas pernas, se tem a questão da prevenção. Exato. A dor das pernas, as dores nas pernas, o tratamento principal é atividade física, controle de peso, posição, fortalecimento de musculatura. Uma das causas importantes seria a dor de origem neurológica, dor do nervo ciático, que também é melhorado com postura, né, as posturas ideais. Então, a prevenção passa basicamente, a gente trata com atividade física, resolve muitos desses casos. Sim. Bom, no momento em que a palavra dos últimos tempos no Brasil e no mundo foi prevenção, a gente vem há 5 anos falando disso aqui no programa, vocês acompanham a nossa trajetória, vocês estão sempre aqui conosco. A gente fala de prevenção, bem-estar, qualidade de vida, que é a única forma que você tem de cuidar da sua saúde. Então, uma das frases mais faladas nos últimos tempos é ame a si para que você possa amar ao próximo. Se cuide, faça exames preventivos, não faça só exame, por exemplo, do câncer de mama, quando chegar outubro, que vai ter a menção ao câncer de mama por causa do Outubro Rosa. Prevenção é feita a todo momento. Você precisa cuidar da sua saúde porque tem pessoas que podem ser assintomáticas e estar
realmente doentes. Então, fica de olho. Quer saber mais informações? Acesse o nosso portal programasaudevocê.com.br. Me acessa lá também nas redes sociais, @dudarodrigues.oficial. Quer conversar com os especialistas? Acesse o nosso portal. Eles estão lá, tire suas dúvidas, façam suas perguntas. Afinal de contas, a informação de saúde tem que ser com responsabilidade. Eu espero vocês e até o próximo domingo.